Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento, dos itens 1 ao 4. O maior mandamento: fazer para os outros o que quereríeis que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instrução dos espíritos. A lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a própria vida por um malfeitor? O maior mandamento, item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Item 2. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Idem, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes retribuir, seu senhor recomendou que o vendessem, a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-lhe, dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tivessem cometido. São Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Item 4. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo.
não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que os tem para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tornarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça, não havendo mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. E para nos ajudar no ensino desta noite, nós contamos com os nossos queridos amigos e facilitadores, Shirley Milagre e Herbert Gontijo. Um ótimo estudo a todos. Olá, tudo bem? Queridos internautas, amigos, aqui presentes no dia de hoje. É uma alegria muito grande estar novamente unido com vocês para o estudo do Evangelho de Jesus, Hoje, tratando do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nos itens do maior mandamento. Boa noite, Herbert. Seja bem-vindo também. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, Herbert, e já passar para você fazer os comentários. É interessante quando aqui em Mateus, versículo 22, capítulo 22, versículo 34 a 40, quando inicia a passagem evangélica dizendo que Jesus havia feito calar a boca aos saduceus, Interessante quando já começa assim, Bom, por que isso chama atenção? Isso chama atenção pela autoridade moral que o Cristo tinha na época, Onde ele, estando em meio daquelas autoridades religiosas da época, nós tínhamos aí os saduceus como autoridades religiosas, assim como os fariseus, e Jesus conseguiu fazer com que eles se emudecessem diante das suas colocações, Fazer calar a boca significa, sobretudo, deixar alguém sem argumentos. E isso nos chama a atenção, que antes de Jesus colocar sobre o maior mandamento da lei divina, ele havia, nas conversas com as autoridades religiosas, havia feito um preparo para uma reflexão por parte deles e já havia levantado questões que eram questões que os fazia repensar os próprios conceitos, e os fazia repensar os próprios argumentos, E Jesus, até hoje, até os dias de hoje, leva cada um de nós a fazer essa reflexão, a calarmos a nossa boca, diante de diversas situações, para a gente conseguir refletir e entender o ensinamento do Cristo. E logo em seguida, na medida em que ele se posiciona, ele é inquirido por essas autoridades com a finalidade justamente de testar, até onde vai essa autoridade moral, E esse teste foi feito com essa pergunta: qual é o maior mandamento da lei de Deus? É isso, Herbert? Boa noite a todos. Boa noite àqueles que virão depois a escutar este estudo, a estar se exercitando nesse estudo
na sua caminhada. E também aos nossos irmãos espirituais que nos acompanham, que também assistem, né? Também estudam, também refletem e caminham. Porque a caminhada não é somente no plano físico e encarnados. A caminhada é eterna, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E estar aqui junto com a Shirley, falando sobre os ensinamentos do Cristo, aquilo que a gente consegue perceber sobre os ensinamentos do Cristo, aquilo que a luz dos Espíritos traz de uma forma clara, de uma forma palpável, sobre o que Jesus trouxe há 2000 anos atrás e até hoje nós ainda não entendemos. Escutamos, percebemos vagamente, mas ainda não entendemos. Por quê? Porque não vivemos na prática, na essência, no fundo do coração, aquilo que foi trago por Jesus, a verdade, né, divina e celestial. Jesus traz o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, tão importante, tanto quão importante, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é simples? Não é. E desde então que Jesus veio até hoje, achamos que esse mandamento é muito simples. Amar ao próximo como a mim mesmo é muito fácil. É só eu não desejar o mal, é só eu não agredir, é ser indulgente. Mas olha, no próprio ensinamento do Cristo, ele diz: toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Ou seja, a nossa caminhada, a nossa missão individual como espírito está contido nestes 2 mandamentos. Já conseguimos fazer isso? Muito pouco. Por isso estamos aqui nesse ciclo de encarne e desencarne, de provas e expiações. Mas por que a gente ainda continua insistindo em não amar o próximo como a mim? Nós sabemos quem é o nosso próximo? Sabemos o que é amar? Ainda não sabemos. Nós temos indícios, flashes, pequenas percepções sobre o que é o amor. Existe uma frase que fala: Deus é amor. Concordo. E é muito amplo também. E, a princípio, o amor que a gente sente, o amor que a gente cultiva, ele é muito egoísta, ele é muito individual. O amor pelo homem, pela mulher, pelo cônjuge, o amor ligado à sexualidade, não é um amor muito individual? A minha esposa, o meu marido, o meu companheiro de caminhada é necessário? Sim, é necessário. Muitas questões e vibrações ainda primitivas são necessários. Né? Alimentação, roupas, frio, fome, uma companhia para caminhar, o desejo de ter alguém do lado. Isso é o amor? De uma forma bem individualista, sim. O que se chama eros, da palavra erótico, ligado a uma pessoa, a um desejo. Mas esse amor, ele se expande um pouco. E nós temos um amor pela família, pelos filhos, pelos pais, pela sociedade que a gente vive, pelos amigos próximos. Também é uma forma de amor
mais sublime um pouco do que a primeira que eu disse. Mas é uma forma de amor também um pouco egoísta, porque você ama aquele que está no seu convívio, que tem afinidades vibracionais com você, familiares. Ainda existe um apego nesse amor, o que se chama-se de filos. Mas o amor que Jesus pede é um amor universal, é um amor amplo, é um amor que depois que descobrirmos a amplitude dessa essência, vamos confirmar: Deus é amor. É um amor que vibra não somente planetário, não somente na caridade, mas é um amor que manifesta as maiores faces de Deus. E a pergunta, o que é Deus, né? Sempre fazemos essa pergunta. E a princípio um Senhor, e depois outras percepções, e ainda estamos engatinhando para descobrir o que é Deus. Mas esse amor que Jesus pede para a gente amar o próximo como a nós mesmos, não é somente ir lá e abraçar o próximo e dar uma cesta básica e conversar. Ele é mais amplo do que isso, né? O que é o próximo, então? Olha, a amplitude, voltando, né, ao que é o amor, a amplitude do que era amar. Mas a partir do momento que você se coloca na busca de encontrar o amor, o universo traz as respostas para você. O dia traz as respostas para você. Hoje, mês que vem, o ano que vem, através de detalhes, as respostas vêm. Mas o próximo também é tão amplo quanto o amor. O próximo pode ser um desencarnado? Pode. Pode ser um laço do passado, de outras vidas? Pode. Ele pode estar mais próximo de você do que você imagina. O próximo também pode ser físico, pode ser próximo fisicamente. A Shirley está aqui comigo. Eu preciso vibrar e manter vibrações em sintonia para fazer um bom estudo com a Shirley. Isso é uma forma de amor. E daqui a pouco eu estarei com outras pessoas, e a Shirley também, e essas pessoas serão os próximos. E amanhã no trabalho, e no dia a dia. Então o próximo, ele pode ser físico, também é próximo. Mas o próximo pode ser tetradimensional. Se você fez um laço no passado, aquele laço permanece muito próximo por várias reencarnações. Sejam laços de dor, sejam laços de amor. Então, tanto o amar é muito amplo, quanto a proximidade entre os seres também envolve várias dimensões. Aí perguntamos: quem são os nossos próximos? A família, o que trabalha conosco? Os inimigos são próximos? Muito mais do que imaginamos. Aquele que você não gosta, que você fala assim, não, eu converso com todos no meu trabalho, mas aquele eu não suporto, ele é o mais próximo de você. Você mesmo criou um laço de proximidade com ele.
E como amar esse próximo que você não tem compatibilidade? Exercite a ter compatibilidade. Estude e perceba a amplitude de amar. Porque Jesus não pede para você dar um abraço e um beijo no seu inimigo. Ele pede para você amar o seu inimigo. Dar um abraço e um beijo você faz com pessoas que você tem afinidade física, familiar. Mas Jesus pede uma vibração, um sentimento que brota do fundo do coração. Para com o nosso irmão, que vive conosco hoje, e também aquele que passou por toda a nossa existência e ainda temos laços de proximidade com eles. A cada um precisa buscar, estudar, entender, porque a própria vida traz essas respostas. A sua família é a expressão viva dessas respostas. O seu convívio, as suas dores, os seus traumas, as suas inquietudes, são as respostas refletidas na sua frente. Sim. Interessante porque esse convite a amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, na verdade, é um convite da providência divina em nós sairmos do nosso ego para trabalharmos o nosso self, né? Alguém já deve ter ouvido Joana de Ângeles falar sobre isso, né? E o que é? Ora, gente, o egoísmo, ele é uma chaga da nossa humanidade hoje. Mas o egoísmo, em uma determinada época da nossa evolução, ele foi necessário se instalar para a preservação, né, da alma na matéria. Porque através do egoísmo, a criatura procurava o alimento, combatia, se defendia, né, protegia sua prole. Então, na verdade, esse sentimento de individualismo, ele deve ser trabalhado para o sentimento da fraternidade, da unidade entre as criaturas. Por que isso? Porque nós já não estamos naquela fase que antecede a fase que a gente chama da fase humana, né? Que é a fase ainda da evolução do princípio inteligente, que está em desenvolvimento os seus instintos, né? E no desenvolvimento dos seus instintos, o ego, o egoísmo, a construção do ego, ela fazia parte dessa caminhada. Só que agora nós precisamos nos libertar do ego, porque nós estamos caminhando em direção à família universal. E hoje a tecnologia, né, a matéria nos oferece recursos de tal monta que nós hoje deveríamos estar muito mais preocupados em aprender a elaborar os nossos sentimentos do que a ficar arraigado às sensações que a matéria traz, né? Porque as sensações da matéria, elas foram importantes, são importantes, mas a elaboração dos sentimentos é que estão nos chamando, nos convidando a mudar a nossa maneira de ser e de pensar a respeito do mundo
e daqueles que estão no nosso entorno, né? Então, o amar a Deus sobre todas as coisas, porque sem o amor, sem a compreensão de Deus como Pai, a gente não consegue ver o próximo como irmão. Fica muito difícil. Então, nós precisamos absorver que nós somos uma família só. Para nos entendermos como uma família só, nós precisamos amar ao nosso Pai, causa primária de todas as coisas, entendê-lo como uma inteligência suprema, né, que vela e que nos ama e que está constantemente operando no universo, né? E ao próximo como a ti mesmo. Uma vez que nós compreendemos que Deus é a fonte de todo o bem e de todo o amor, e que nós somos criaturas dele, nós entendemos que somos uma família só. E a partir desse ponto de vista, que somos uma só família universal, nós desenvolvemos o amor por cada um que se encontra e que passa pelo nosso caminho, como irmão, né? Como alguém muito próximo e muito querido, né? Disse bem o Herbert que nós temos muitas dificuldades com algumas criaturas, dificuldades de relacionamento, e que se transformaram em verdadeiros nós, ao invés de laços, né? E nós precisamos trabalhar na direção dos laços, né? Do link que nos conecta com o bem naquela criatura, com o bem que mora na criatura. Então, nós precisamos, para podermos amar ao próximo, nós precisamos encontrar a presença do Criador naquelas criaturas. Nós precisamos começar a ver o outro, a centelha divina que ele tem. O que ele tem lá que está adormecido ou em potencial, pronto a se desenvolver em termos de amor, e eu, diante do potencial que o outro tem, aprender a me conectar com o lado divino que ele traz. E os nossos irmãos da espiritualidade sempre dizem que, por mais obscura que seja a mente, e por mais perverso que seja o coração, sempre há uma pontinha de luz, que é a centelha divina de Deus ali plantada na criatura, e que ela está precisando, sabe do quê? Daquele sopro, né? O sopro da vida para despertar a sua espiritualidade e o seu amor, né? E que muitos de nós podemos ser esse sopro, podemos ser esse toque no coração endurecido, que vai fazer a transformação, o despertar da criatura para a sua própria centelha divina, não é? Então, nós precisamos da nossa fé, da nossa confiança em Deus, de entender que Deus está em todas as criaturas, e que nós, assim como amamos a Deus, precisamos desenvolver esse amor às criaturas, porque Deus está ali, não é? E muitas vezes adormecido, né? E nós então temos que deixar o nosso egocentrismo para agora partirmos para o nosso self, que é a valorização da nossa individualidade conectada com todo o universo, com todas as outras criaturas. É valorizar as nossas conquistas, mas com gratidão. Porque as conquistas, elas, embora tenham sido resultado do trabalho de cada um, precisou da colaboração de muitos. É igual à ciência. Ninguém faz conhecimento científico sozinho.
nós precisamos de uma infinidade de colaboradores, não é? Desde os técnicos lá do laboratório, que a ciência é feita, até aqueles que fazem a redação de um artigo científico, né? Então, a evolução ela é feita em várias mãos e nós precisamos entender que ninguém caminha sozinho. E a minha evolução tem a colaboração do outro. Às vezes eu fico pensando, mas como alguém que me faz perder a paciência, né? Como alguém que me provoca o tempo inteiro pode estar colaborando com a minha evolução? É um grande instrumento, né? Porque aqueles que nos amam, eles nunca vão ficar nos testando, ao contrário, eles vão querer passar o bálsamo nas nossas feridas, né? Eles vão querer nos apoiar e caminhar conosco, nos segurando. Quem nos ama faz isso, não é? Aqueles que têm dificuldade para conosco, nós devemos agradecer a Deus a presença deles, porque eles é que vão nos mostrar aonde nós precisamos redirecionar os nossos esforços, aonde nós precisamos trabalhar com o nosso caráter, com o nosso sentimento, com o nosso lado ético. São esses que, graças a Deus, aparecem na nossa vida, nos sacodem para dizer, você está no rumo errado. Abra os olhos e enxergue outro caminho. Tem algo melhor para você. Né? E muitas vezes, aqueles que nos amam, eles não conseguem fazer esse despertar, né, na nossa vida. Além disso, lá no item 3, quando aqui na leitura fala sobre o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, né? Essa parábola, ela me lembra muito a questão da justiça divina, né? A justiça divina, ela sempre irá cobrar de cada um de nós toda semente que nós semeamos, os frutos. Sempre vai cobrar os frutos, né? Entretanto, a justiça divina nos dá a opção, o livre-arbítrio, de reajustar pelo amor ou reajustar pela dor, que foi o caso do nosso querido serviçal, quando lhe foi cobrado, né? Ele, ao invés de usar de misericórdia, né, para aquele que tinha dívida com ele, ele foi rigoroso, né? Ele foi exigente, ele foi rigoroso. Ou seja, ele se assentou nas bases do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, né? Para agir para com o outro. Em virtude disso, o que aconteceu? Ele escolheu, pela sua própria atitude, o caminho da dor para a correção dos seus erros, das suas mazelas, né? Para a colheita dos seus frutos, ele escolheu o caminho da dor, né? Então, a justiça divina é muito parecida com esse Senhor que é misericordioso. É misericordioso, é amoroso e se sensibiliza. A justiça divina, ela é sensível às nossas apelações, né? Aos nossos pedidos de socorro. Mas, por outro lado, ela é pedagógica. Ela precisa nos ensinar. Né? Então, uma criança que faz uma arte perigosa, vamos dar um exemplo? Uma criança pequena que não sabe nadar e quer pular na piscina. E quer pular na piscina, e quer pular na piscina. Né? Muitas vezes a justiça divina, ela vai lá, tira a criança da piscina, lança uma boia, né?
ajuda a sair daquela situação embaraçosa, mas daqui a pouco está lá a criança pulando na piscina, porque ele não entendeu ainda que se pular, ele pode se afogar. E aí, às vezes, tem que usar de energia. E usar de energia, para ele entender, muitas vezes significa aprisionar essa criança, impedi-la de ter acesso à piscina, né? Ela vai ficar contrariada, não vai nadar, vai deixar de ter o prazer, mas é preciso que ela aprenda primeiro que ela pode se afogar, para depois ela saber brincar na piscina, né? A justiça divina é assim. Ela é amorosa, é sensível às nossas apelações, mas ela tem que ser pedagógica, né? E ela vai ser pedagógica de acordo com o exercício do meu livre-arbítrio, o que eu escolho para mim. Então, eu tenho que estar ciente que as minhas dores de hoje são, na verdade, as sementinhas que eu plantei e que, na hora da colheita, eu escolhi a forma mais dolorosa de colher e não a forma mais amorosa de colher. E a colheita, ela é obrigatória. Nós podemos semear livremente, mas a colheita, ela é obrigatória, né? E por último, lembrando no item 4 aqui, quando se fala de amor ao próximo, a necessidade que nós temos agora de trabalhar o nosso egoísmo. Gente, nunca deixando o nosso self de lado. O que significa isso? Significa que eu tenho que fazer esse desprendimento daquilo que eu me agarro. Vocês perceberam que o serviçal, quando o Senhor falou que para ele ficar quites, ele teria que vender a ele sua mulher, seus filhos, tudo que o satisfazia, né? E ele muito apegado a tudo, né? Profundamente apegado. E propôs fazer de uma outra forma devido ao seu apego. E acabou escolhendo uma forma que foi ruim para si mesmo, né? Nós, muitas vezes, somos muito apegados e nós precisamos trabalhar o desprendimento. E esse desprendimento, ele vem com essa noção de que nós não somos só carne e osso e que a nossa vida não se resume em 80 ou 100 anos na Terra. Nós temos a eternidade à frente para viver. E nós precisamos ter consciência disso. Com isso, nós começamos a nos desprender daquilo que perde significado diante da grandeza da vida. A vida é muito mais do que isso que a gente acha que ela é. Então, as coisas começam a ficar pequenas, pouco importantes. E aquelas que são verdadeiras, que são realmente importantes, começam a se tornar maiores, que dizem respeito à nossa espiritualidade, na capacidade que nós temos de amar, que nós precisamos desenvolver. Isso não significa dizer sim a tudo, a todos. Jesus mesmo disse, seja se eu falar sim, sim, não, não. Muitas vezes nós não estamos preparados para dar uma cota de amor tão grande. Nós precisamos dar uma cota de amor um pouco pequena. Então, vamos ser sábios. Nós não podemos auxiliar e servir ao bem e ao próximo, destruindo-nos completamente por dentro. Não é isso que Jesus nos pede. Ele pede sabedoria, parcimônia, calma, entendimento, análise, reflexão, temperança. É isso que ele nos pede. Não é que nós nos destruamos, porque nós somos, gente, centelha divina.
e nós somos importantes na evolução de todos que transitam no nosso caminho, assim como todos são importantes na nossa evolução, né? Então, uma vez que nós vencermos o nosso egoísmo, nós realmente teremos justiça social. E, às vezes, Herbert, eles confundem justiça social com igualdade social. São coisas diferentes, meus queridos. Igualdade social só haveria se todas as almas estivessem na mesma condição no planeta Terra. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos qualidades da alma diferentes. Um gosta de estudar mais, outro gosta de trabalhar mais, né? Um gosta de fazer uma atividade mais do que outro, né? Então, em respeito às individualidades e à caminhada de cada um, o nosso mundo é diferente. Nunca vai ser igual. Agora, existir miséria, criaturas que não têm o que comer, o pão na mesa, que passam frio, que não têm dignidade, isso é outra conversa, né? Aí nos falta realmente a solidariedade, a fraternidade, o acolhimento. Então, a justiça social, na verdade, ela vai existir a hora que nós formos desprendidos o suficiente para não permitir que falte pão, que falte o abrigo, que falte o apoio moral, a palavra carinhosa a todas as criaturas. Não necessariamente que todo recurso do mundo seja dividido igualmente para todas as criaturas. Existe uma diferença muito grande nisso aí. Tá certo? E, além disso, a fraternidade, a paz, a concórdia, a união e a benevolência decorrem da redução do nosso egoísmo, que é a nossa disposição de servir ao bem, independente da situação que estejamos ou de quem ou a quem vamos servir. É isso, Herbert? Olha, estava escutando o que a Shirley, né, e estava refletindo sobre o nosso estudo da noite de hoje. Não é fácil, né? Amar ao próximo como, né, a si mesmo. Mas é o princípio. Se lançar nessa caminhada de encontrar, amar o próximo. E tem uma frase muito interessante aqui, né, no estudo que fala que amar ao próximo, né, é a expressão mais completa de caridade. É outro item também que a gente tem muitos equívocos sobre o que é fazer caridade, né? E olha, e pegando o gancho nisso que a Shirley falou, né, também fala assim que a prática dessas máximas, né, amar o próximo, tende à destruição do egoísmo. Eu estava refletindo e lembrei de uma frase de uma música popular que fala assim, né? O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Às vezes, ajudamos, fazemos caridade, mas temos um interesse. Temos um interesse em ajudar. Não, eu dou cesta básica, eu vou ao centro, eu vou ao culto, eu vou, né, à minha igreja, eu ajudei. Então, você faz com uma mão e a outra fica sabendo, e todo mundo fica sabendo, e você se glorifica quando você ajuda. Isso é egoísmo. Agora, o que Jesus pede é uma caridade diferente. É uma caridade do coração. E o coração, ele é silencioso. O coração, ele é vibracional. Ele não tem intenções. O coração é puro. A pureza de coração que Jesus pede para fazer a caridade. Amar e caridade são sinônimos.
o amor, caridade que Jesus pede. E quando eu me deparo com essas reflexões amplas, eu penso assim: como que Jesus se comportava? Não que eu pretendo me comportar como Jesus. Algumas coisas até que dá para a gente se espelhar. Outras vão ficar para as próximas encarnações, ou talvez muito mais além disso, né? Mas amar ao próximo na luz de Jesus, olha, naquela manhã da sexta-feira, em que Jesus estava nos salões com os romanos, quem eram os próximos de Jesus? Não eram os discípulos, nem Maria, nem José, eram os romanos. E que os romanos fizeram com Jesus? Os romanos odiavam Jesus. Jesus odiava os romanos? Não. Qual era o sentimento de coração que Jesus tinha naquele momento? Ele ficou em silêncio. Ele sabia de tudo que ele iria passar, mas ele não lutou pelos seus direitos que ele tinha naquele momento. Ele tinha esperança, ele tinha certeza de que aquele momento iria se transformar na salvação da humanidade. E qual foi a única frase de Jesus marcante nesse dia? Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Este é o exemplo mais puro e amplo sobre amar ao próximo como a si mesmo. Jesus não somente pedia para amar ao próximo como a si mesmo. Ele demonstrava como fazer isso nos momentos difíceis. Agradecemos o estudo da noite de hoje, as reflexões, o aprendizado mútuo que tivemos. Que as vibrações desse estudo permaneçam no coração de cada um de nós. Muito obrigado. Queria agradecer também aos internautas, a todos que estão aqui presentes, né? E que Jesus, em sua bondade e misericórdia, possa nos fortalecer e nos abençoar sempre.